metade dos direitos. Se o Corinthians não pagar à vista ao Flamengo, o Corinthians não pode escalar o jogador no dia 20, exceto se o Flamengo aceitar essas condições de pagamento, de parcelamento, com alguma garantia, como o Clube Carioca deseja inicialmente, ou o Corinthians pagaria outra multa de R$500 mil, que é a multa por jogo, enquanto ele for jogador emprestado pelo Flamengo ao Corinthians, para atuar contra o seu clube de origem, o Corinthians tem que pagar R$500 mil. Pagou uma vez, pagou a segunda vez, teria que pagar a terceira vez, certo? A única maneira de mudar isso é pagar à vista, o que parece que não deve acontecer, pela informação que trouxe a Raiz, o Flamengo me confirmou, né? Ou aceitando o garantidor. Salve, salve, caros e caras rubro-negras! Ó, sextou, tá chegando o final de semana. Antes de qualquer coisa, um excelente final de semana para você e toda a sua família. E, ó, tem uma bomba nessa matéria que eu vou trazer para você aqui sobre o Hugo Souza. Pode acontecer, é muito provável que aconteça, tá? De ser uma prerrogativa do Flamengo aceitar vender ou não, ou seja, ele pode voltar pro Flamengo. Vou trazer detalhe por detalhe. Tem outra coisa aí também nessa situação. Tem negócio fechado do mercado da bola. Tem negócio fechado. Reforço pro Flamengo. Então para nesse vídeo aqui, não sai por nada, que eu vou te atualizar a partir de agora. Rubro-negro, mete o dedo no like aí, vem comigo, mas fala pra mim. Você acha que o Flamengo deve ficar com o Hugo Souza ou passa ele pro Corinthians? Tá agarrando muito, eu acho, né? Na minha opinião. Mas dá a sua opinião aqui. Comenta e bora pro vídeo. Não deixe de comentar, não quero saber a sua opinião. Bora pro vídeo aí, simbora. Aproveitar cada momento dessa data FIFA com um grupo para aperfeiçoar ainda mais um elenco com muitas promessas. Mas as atividades também têm um clima leve e descontraído. E quem ainda leva a disputa entre os atletas? E quem será que foi o melhor? Davi Luiz ou Gabigol? A competição foi de velocidade e consistia em cada atleta pegar um cone que estava sobre uma estaca de treino e correr até a marcação, sempre um para cada lado. E teve o camisa 99 empolgado após vencer o zagueiro. Já Alan levou a melhor em cima de Bruno Henrique e Ayrton Lucas vencendo Wesley. O novo técnico do Flamengo parece mesmo divertir e motivar o grupo. A equipe ainda tem mais um treino nesta sexta e no sábado e folga no domingo antes de entrar na semana com o clássico e decisão pela Copa do Brasil. O reencontro com o tricolor agora como treinador do rubro-negro já gera grandes expectativas para o torcedor que quer terminar a temporada na mesma alegria que o treino do Fla. Muito bem, o clima tá mais leve, né, o Vene? Leve a palavra? Sim, tá mais leve. Eu acho que, inclusive, até informação. Estão falando lá nos bastidores do Flamengo, me relataram ontem, que até o Gabigol, assim, tá totalmente diferente. Mais leve, inclusive utilizaram essa palavra, mais leve. E é normal, assim, nada contra o Tite. Eu acho que é uma mudança de trabalho. Eu não tô falando com a tua fonte não, tá? Eu juro. Não. Mas assim, se a gente for parar e analisar, não é nenhum segredo para ninguém que isso poderia acontecer, né? Ainda mais se tratando de Gabigol. Para e pensa, você é um funcionário, você trabalha numa respectiva empresa. E você sabe que o seu chefe não vai muito com a sua cara, vocês não têm uma boa relação. Inclusive, a gente não pode normalizar. Se o Tite não gosta muito do Gabigol, o Gabigol deu motivos para isso, porque o que ele fez... Gente, precisa ser criticado. O Gabigol simplesmente pegou o microfone, em cima de um trio elétrico, ele xingou o Tite. Querendo ou não, ele xingou o Tite. Eu tinha esquecido disso, Vene. Ele xingou o Tite. E assim, o tempo passou e depois eles vieram trabalhar juntos. Mas enfim, agora o Tite saiu, agora é o Felipe Luiz que está fazendo um bom trabalho, ou pelo menos iniciou esse bom trabalho à frente do Flamengo. Ele agora está tendo... Tudo. Parou. Boa tarde. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Não tinha horário político. Ah, entendi. Avisam na segunda que é ter, na terça, aí eu procuro no Google horário político, ao motorista, horário político. Elogiando o Felipe Luiz, dizendo que ele está tendo um tempo muito importante para ele poder passar as suas ideias para os jogadores do Flamengo. Mas é óbvio que nem tudo é perfeito. Ele não está tendo os principais jogadores à sua disposição. Isso, querendo ou não, afeta o trabalho dele. Mas eu acho que, independentemente disso, esse tempo está sendo importante para ele também recuperar alguns jogadores em relação à parte física, porque o estilo de jogo dele requer muito a parte física. É um jogo muito intenso, sempre indo ao ataque, ao ataque, ao ataque.
E a gente sabe que o elenco do Flamengo não tem a melhor preparação física. A gente está vendo aí os resultados, questão de lesão muscular, mas eu acho que é um tempo extremamente importante e eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai conseguir passar as ideias dele para os jogadores do Flamengo. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Que achou que tinha horário político agora. E não... Mas vem cá, segunda tem, Alex, ou não tem? Essa é a pergunta. Segunda tem? O Alex vai apurar. Aí o Alex vai apurar. Volta. É porque com o horário político a gente entra 1h10. Sem horário a gente entra 1 hora. Aí você de casa faz o quê? Pra garantir, chega 1 hora. Tá? Pra garantir mesmo, chega 11h30. Aí fica com a Isabelle. Perfeito. E depois fica com a gente, entendeu? Ô, Lucas Pedrosa, a gente tá falando aqui do clima do Flamengo. Mostramos o Super VT da Ocilene Brito aí em relação a essa brincadeira, essa coisa lúdica, né, no treinamento do Flamengo. E a gente sabe que é um grupo que já tá há muito tempo junto. Tem uma peça ou outra que chegou e tudo mais, mas tem aquela raiz rubro-negra, que já tá há um tempo, né? E um personagem grande é o Gabigol. E o clima tava mais pesado, né? Não é porque o Tite é pesado, é porque não deu match. O Flamengo com o Tite. O clima leve é mais fácil para todo mundo trabalhar. O Vini até trouxe essa questão. Pô, você trabalhar com um chefe que você não se dá bem é mais difícil. Dá para trabalhar? Dá. Mas é bem mais gostoso quando você trabalha, por exemplo, com o Big Boys. Perfeito. Perfeito. Que é um baita de um chefe. É isso. Viu, com Pedrosa? o Paquito, com a Nath, com a Fernanda, com o Vene, com a Alcilene. É Tudo bom. fica melhor. O E eu clima acho fica que legal. Eu acho que essa atividade recreativa, inclusive, é algo utilizado nos maiores clubes do mundo, tá? O Guardiola, por exemplo, faz isso. Outros treinadores também de alto calibre fazem isso. Por quê? O jogador de futebol ele já vive uma pressão imensa 24 horas, Fernanda. Só dele ser um atleta de alto nível, só dele ser um atleta de um clube de Série A e de um clube como o Flamengo, ele já tem um nível de tensão muito alto que ele precisa cada vez mais relaxar, descontrair. Fora a questão da própria rotina, né? Que o cara praticamente não tem folga, não tem um tempo de fato de descanso. Então eu acho que qualquer atividade para descontrair um pouco faz sentido. É legal também porque o atleta vai jogar um pouco mais solto. Futebol é divertimento também, é importante. Verdade. Eu sempre ouço isso de vários técnicos que falam, cara, não adianta a gente ter um time bem treinado, um time tecnicamente muito bom, se os caras não desfrutam. Desfrutar é importante dentro do futebol. Então eu acho que o Felipe Luiz faz essa atividade justamente para isso, para unir também um pouco o grupo. O Gabigol, querendo ou não, ele sempre vai ser um líder do Flamengo enquanto ele estiver lá. Então se ele tá bem, o clima também melhora. Eu vou falar da lesão do Pedro agora, mas eu quero que você amanhã volte Chaves, você sabe, né? Sim, sim. Aqui na tela do SBT. Ai, já vou bater palma, eu sou apaixonada pelo Chaves. Mas de vez em quando aparece o seu Madruga no SBT também. Ah, é? Tem o seu Madruga? Mas eu quero Quando saber... o Corinthians joga. Então, é isso que eu quero saber. Você fala sim ou não, depois você dá a informação. Vamos lá. O seu Madruga pagou o aluguel pro seu Barriga? 14 meses atrasado, tava. Pagou a utilização Daqui a pouco fala. de um dia. É o Hugo, Corinthians e Flamengo. Então não foi o aluguel, foi só a diária. Foi diária. só um mês, É isso são aí. 14 meses. O seu isso. Barriga É isso cobra aí. 14 meses de aluguel do seu Madruga. Aí, ó. Ô, Torcida do Corinthians vai matar a gente. Ô, Vene Casagrande, tem novidade primeiro sobre o pagamento da CBF e da FIFA. Na lesão do Pedro, se machucou vestindo a camisa da seleção brasileira. Tinha esse assunto de que poderia acontecer o pagamento começar a ser feito até ele voltar pela CBF, pela FIFA, isso ia ficar definido? Foi definido? Foi definido, o Flamengo já havia conseguido junto à FIFA que a FIFA pagasse o valor do salário na CLT, na carteira assinada, e aí o Flamengo estava conversando com a CBF para a CBF assumir a parte do direito de imagem e a CBF vai assumir. Ou seja, 60% fica com a FIFA, 40% com a CBF, e aí com isso o Flamengo consegue diminuir esse prejuízo financeiro, porque o prejuízo técnico não tem como. A verdade é essa. Eu arrisco a dizer que se o Pedro tivesse à disposição diante do Peñarol nos 2 duelos pela Libertadores, eu acho que dificilmente o Flamengo teria sido eliminado, tanto é que na minha concepção faltou apenas o homem-gol ali, botar a bola na rede, porque o Flamengo, entre aspas, dominou os 2 jogos, mas não tem jeito, não tem como você voltar ao passado, aconteceu, o Flamengo diminui o prejuízo financeiro, mas o prejuízo técnico não tem como você diminuir. E, aliás, a gente está chegando no patamar de alguns clubes, inclusive o Flamengo, há algum tempo, o Flamengo, no caso, de não ter preocupação financeira para alguns casos. A preocupação é sempre esportiva. O quanto aquele jogador vai me entregar esportivamente, o que eu posso ganhar taça com ele. E o caso do Pedro era o mais importante aí da temporada, o Lucas Pedrosa.
O Corinthians quer comprar o jogador, como é que será esse pagamento? Eu quero depois que o Careca de HD dê a opinião dele em relação a tudo isso, né? Ele fala muito em relação a fair play financeiro e Corinthians. Fala, então, Felipe. por contrato, o Corinthians pode exercer a cláusula da opção de compra do Hugo Souza desde ontem, desde o dia 10 de outubro. Aí o Corinthians vem publicamente e diz que, vamos exercer. Mas não exerceu. É a mesma coisa que eu virar para uma empresa e falar assim, eu vou comprar tal carro. Mas e aí? Você vai comprar que dia? Entendeu? O que importa é o dinheiro na conta. E por contrato, o Corinthians Só que o carro já saiu da concessionária, esse é o problema. Por contrato, o Corinthians tem que efetuar o pagamento de 800 mil euros à vista ou apresentar uma garantia financeira que o Flamengo aceite. Apresentando essa garantia financeira que o Flamengo aceite, aí o Corinthians vai poder parcelar a compra de Hugo Souza em 800 mil euros em 4 parcelas com valores iguais. 200 mil euros por parcela. Sendo uma em janeiro de 2025, outra em junho de 2025, outra em janeiro de 2026 e outra em junho de 2026. Dito isso, Fernanda Maia, sem sombra de dúvidas, o Flamengo fez um péssimo negócio em relação à venda do Hugo Souza. Primeiro, o valor é super abaixo. Segundo, você parcelar em 4 vezes esse valor, que é muito baixo, de 800 mil euros, é um absurdo. A diretoria do Flamengo, em relação ao Corinthians, errou em tudo. Primeiro, Marcos Braz estava presente na chegada da nova diretoria do Corinthians e ficou ouvindo do presidente do Corinthians que eles queriam o Gabigol e não fez nada. Depois aceitou o Mateuzinho viajar sem contrato assinado, ficou lá um tempão treinando sem contrato assinado. Depois ele foi devolvido, Marcos Braz aceitou. E agora essa negociação do Hugo Souza junto ao Corinthians, que foi terrível, foi péssima. Hoje eu falo, sem sombra de dúvidas, o que o Flamengo fez em relação ao Hugo Souza foi horrível, péssimo negócio. Não valorizaram nem um pouco esse jogador que tem sido aí um dos principais goleiros nos últimos jogos no futebol brasileiro. E perdeu para um adversário, né? E direto, agora nesse momento Copa do direto, Brasil, porque direto. a Copa do Brasil, hoje eu acho que é o primeiro foco aí do Flamengo, não o único, mas o primeiro foco do Flamengo, porque é um jogo de Copas e enfim, você tem mais 3 jogos até a final, tá 3 jogos de uma taça e um deles, o caminho é o Corinthians. E com esse grande goleiro que é o Hugo, não é qualquer coisa. Eu acho um péssimo negócio. Só pelos valores que o Vene citou aí, isso aí não muda em nada a vida do Flamengo. Isso aí o Flamengo gasta, sei lá, com 5% da folha, 1% da folha. O rodízio do japonês, isso não é nada. Isso é o famoso, é isso aí mesmo. É aquele pastel e o caldo de cana na feira. Pro Flamengo é isso. E perde um grande goleiro, perde um grande potencial. Se fosse para vender por um valor maior também, poderia ter vendido para um concorrente que não é direto, digamos assim, como é o Corinthians nesse momento. E aí o Corinthians se aproveitou, né, cara? E aquela história que a gente já falou. O Corinthians promete tudo. Pagar é mais complicado. E isso, quando a gente fala sobre essa situação, gente, não é só uma questão do Corinthians, tá? Não é só o Corinthians que deve no futebol brasileiro, não é só o Corinthians que faz dívida, que dá calote. Mas quando a gente fala sobre fair play financeiro, o costume de boa parte das pessoas é olhar para o que o Botafogo faz. Sendo que o que o Botafogo faz não fere em nada o fair play financeiro. O que fere o fair play financeiro, que foi um mecanismo criado para igualdade, para que os clubes possam corresponder e cumprir com as suas promessas financeiras, é para isso que o fair play financeiro foi criado. E o Corinthians, ele rasga o fair play financeiro em vários momentos, muito pelo contrário. É um doping financeiro, porque um time que deve quase 2 bilhões de reais contrata um atacante que ganha 3 milhões e meio por mês. Então, assim, fora as outras questões, como a questão do Hugo, como a questão do Cueva, porque no preto e no branco, Fernanda, o Hugo não era para ter jogado o primeiro jogo. Se não pagou, não tem que jogar, entendeu? No preto e no branco é isso. Só que aí tem o relacionamento dos clubes e tudo acontece. Enfim, é uma tristeza pro nosso futebol. Se a gente tem que discutir fair play financeiro aqui, é justamente sobre a inadimplência de vários e vários clubes que concorrem no mesmo campeonato, tiram jogadores do mesmo campeonato e não pagam os clubes que eles tiraram o jogador. RMP, Alan vai para onde? Não sei ainda. Aliás, nem ele dizer que ele quer ser negociado. Ou seja, ele percebeu que no Flamengo ele não vai se criar. E os setoristas do Corinthians trouxeram a informação importante de que o clube paulista já comunicou ao Flamengo que vai comprar os direitos federativos de Hugo Souza, do goleiro Hugo Souza, que está ainda emprestado pelo Flamengo à equipe do Corinthians. Mas a companheira jornalista, a repórter Raíza Simplício, trouxe essa informação que eu mostro para você aí, ó, na sua rede social. Aspas para a Raíza. Sobre Hugo Souza, há uma divergência entre Flamengo e Corinthians. O clube paulista, no primeiro momento, avisou que não fará a compra à vista. O acordo é que tem que pagar à vista, mas o clube avisou, ó, não vou pagar à vista. Sendo assim, o time carioca entende que eles, no caso o Corinthians, precisam apresentar uma garantia que seja aceita pelo rubro-negro. Entenderam?
Ou seja, se o Corinthians não vai pagar à vista, o Flamengo quer que o Corinthians apresente uma garantia. Ou seja, alguém que garanta, como se fosse um fiador na prática, né? Ou seja, apresenta a garantia, o Flamengo aceita a garantia, tudo bem. Acontece, né, que não é tão simples assim. Eu fui atrás de mais informações a partir dessa importante notícia trazida pela Raíssa Simplício e falei com gente do Flamengo para entender a posição do Clube Carioca. Porque, vamos lá, o Flamengo ele não é obrigado contratualmente a aceitar um parcelamento, tá? A única maneira do Corinthians pagar e liquidar a fatura é pagar 800 mil euros. Ó, paguei, metade dos direitos do jogador agora me pertencem e o Hugo Souza tem contrato com o Corinthians a partir de agora, joga no Corinthians e acabou. Ponto final, certo? Joga contra o Flamengo, contra qualquer um, desde que o Corinthians queira escalá-lo. Mas se vai pagar parcelado, aí o Flamengo tem que aceitar ou não, tá? Em suma, se o Corinthians não pagar à vista ao Flamengo, o Corinthians não pode escalar o jogador no dia 20, exceto se o Flamengo aceitar essas condições de pagamento, de parcelamento, com alguma garantia, como o Clube Carioca deseja inicialmente, ou o Corinthians pagaria outra multa de 500 mil reais, que é a multa por jogo, enquanto ele for jogador emprestado pelo Flamengo ao Corinthians, para atuar contra o seu clube de origem, tá? O Corinthians tem que pagar 500 mil reais. Pagou uma vez, pagou a segunda vez, teria que pagar a terceira vez, certo? A única maneira de mudar isso é pagar à vista, o que parece que não deve acontecer, pela informação que trouxe a Raíssa, o Flamengo me confirmou, né? Ou aceitando o garantidor, tá? Mas aí o que acontece? O Flamengo vendeu o Mateuzinho para o Corinthians, tá? E o Corinthians ainda não pagou o jogador, certo? E o garantidor, tá? O Corinthians tem receita a receber e tal, então apresenta as garantias de terceiros, digamos assim, uma empresa que tem que pagar ao Corinthians. E esse garantidor, segundo o Flamengo me informou, seria o mesmo que o Corinthians apresentou no caso do Mateuzinho, e não foi pago. Ou seja, é como se você tivesse o fiador e o fiador não honrou o compromisso daquela pessoa, daquela empresa, daquele que o utilizou como fiador, né? No caso, o garantidor. Diante disso, o Corinthians tem que pagar os 500 mil ou arrumar o dinheiro para pagar à vista, ou apresentar uma outra garantia. Sei lá, um grande banco garanta, um banco importante, né? Até a fonte rubro-negra com quem conversei na tarde dessa quinta-feira me disse, olha, se chegar aqui a garantia de um banco, a gente pode aceitar, mas essa garantia inicialmente a gente não deve aceitar porque já foi apresentada no caso do Mateuzinho e o Flamengo não recebeu, tá? Eu não vou aqui dizer qual é a empresa por uma questão até ética, né? Não conversei com a empresa, acho que não faz sentido citá-la nesse momento. Mas, enfim, é um garantidor que o Flamengo não deve aceitar, tá? Então, diante disso, teria que pagar os 500 mil. E o Corinthians deve dinheiro ainda do Mateuzinho, tá? O Flamengo estima que, quando receber esse dinheiro do Mateuzinho, o Flamengo acha que só vai receber no ano que vem, isso deve bater perto de 20 milhões de reais. Perto disso, mais ou menos, tá? O que aconteceu? Quando atrasou o pagamento, o Corinthians, de parcela do Mateuzinho, automaticamente venceram todas as outras, ou seja, tem que pagar tudo que falta. Falta pouco menos de 20 milhões de reais, certo? Então, o Flamengo acredita que já pagaram cerca de 8 e tudo vai dar aí uns 27, 19 mais 8, 27, alguma coisa em torno disso vai custar o Mateuzinho ao Corinthians, sendo pago no começo do ano, com juros e tudo mais, a tendência de momento de preço final desse jogador que o Corinthians não conseguiu pagar à vista, ou seja, eram 4 milhões de euros aproximadamente por 60%. Então, fazendo uma conta rápida aqui, o euro a 6 e pouco, isso deve dar 4 milhões e meio de euros, ou seja, o Corinthians deve pagar, provavelmente por essas estimativas do Flamengo, por essa projeção do Flamengo, mais ou menos meio milhão de euros a mais do que pagaria normalmente para quitar o Mateuzinho por conta desse atraso. O Corinthians vai ficar sem o jogador, sem o Hugo? Duvido. Nem que tenha que pagar outra multa de 500 mil, tenho certeza que o Corinthians vai escalar o Hugo contra o Flamengo. Mas aí vem uma questão que é importante também. Por que razão o Flamengo vai aceitar uma garantia que já não funcionou a primeira vez, sendo que o Corinthians já deve um outro jogador? E aí o torcedor pergunta, por que se faz tantos negócios com o Corinthians se o Corinthians não consegue pagar à vista porque está em crise financeira? Pois essa é uma boa pergunta, né? Eu entendo que quando o Flamengo negocia esses jogadores, como acontece com outros clubes, é na expectativa de que, bem ou mal, um dia vai ter que pagar, certo? Então, o Mateuzinho era o terceiro lateral direito. O Flamengo conseguiu aí, a priori, 4 milhões, que pode chegar a um valor maior, né, de euros, por 60% do jogador que seria a reserva do reserva. Achou um bom negócio. E no caso do Hugo,
eu até discordo um pouco do que pensa o Flamengo. Eu acho que o Hugo deveria custar mais caro para o Corinthians ou qualquer outro clube que fosse contratá-lo, deveria colocar uma multa mais alta do que 1 milhão de euros. Mas o Flamengo entendeu que o jogador, de fato, isso aí até eu concordo, estava muito desgastado no clube por conta das suas más atuações nos tempos do Paulo Souza, que lhe deu várias oportunidades. Infelizmente, para o Flamengo e para o Hugo, ele não estava bem naquele momento, mas ele também não destacou-se a ponto de chamar a atenção de um clube maior no futebol português ou europeu quando esteve emprestado lá em Portugal. Então não tinha tanto mercado, não havia uma disputa pelo Hugo. E aí surgiu o Corinthians, desesperado por um goleiro, com a saída do Cássio e também a venda forçada, digamos assim, né, ao Nottingham Forest do Carlos Miguel. Então tentou com o Hugo e está dando certo. Ele tem jogado muito bem, de fato, na meta corintiana. Está claramente mais bem preparado, mais concentrado. Mas diante disso, o Flamengo entende que pôs um preço que parecia o que ele valia na época, só que ele se valorizou. Eu entendo que o Flamengo deveria ter colocado um valor maior, porque sempre há a possibilidade do jogador se valorizar um pouco mais. Digamos que ele não se destacasse tanto e ainda assim o Corinthians quisesse contratar. Aí você abre a negociação, dá um desconto e vende pelo valor que achar. Então acho que o Flamengo não negociou bem. Negociou bem o Mateuzinho, o Hugo não. Mas existem aí ainda algumas pendências. E tudo passa pela dificuldade financeira do Corinthians, que todo mundo sabe, né, tem sido cobrado aí, vira e mexe, alguém, um empresário cobrando, o outro está cobrando, não pagou isso, não pagou aquilo. Já houve uma situação também de atraso do Ranieri, jogador contratado junto ao Cuiabá, que é um clube que disputa a tentativa de escapar do rebaixamento com o próprio Corinthians, e esse atleta jogou várias e várias partidas pelo Clube Paulista em 2024, ou seja, reforçou o Corinthians, enfraqueceu o Cuiabá e o Corinthians não pagou como deveria, nos prazos pré-estabelecidos, as parcelas pelo atleta, enfim. Mas essa é a realidade. Hugo vai jogar contra o Flamengo dia 20? Eu acho que sim. Tenho quase certeza que sim. Não posso afirmar que não tenho bola de cristal. Não vai deixar passar essa o Corinthians. Mas é possível que, até lá, tenha que pagar uma outra multa de R$500 mil. Ou, eventualmente, o Corinthians consiga uma outra garantia que convença o Flamengo a aceitar um pagamento que não seja visto, e sim, adiante ou parcelado de uma outra forma, para finalmente ficar em definitivo com o goleiro Hugo Souza, a equipe do Corinthians. Esse vídeo tem o... Fala agora um prejuízo que hoje é de 50 milhões de reais. Eu me refiro ao volante Alan, 27 anos de idade, comprado do Atlético Mineiro a pedido de Jorge Sampaoli. Mas desde que o Sampaoli foi embora, o Alan não para de perder espaço. Nas últimas partidas rubro-negras, a participação dele se resume a 4 minutos que ele entrou no final contra o Bahia. Dos últimos 7 jogos em que ele foi relacionado para o banco de reservas, em 5 deles ele nem sequer foi utilizado. Seja com Tite, seja com Felipe Luiz, parece que o Alan não vai ter muitas oportunidades. Até por isso, o mais natural é que o Flamengo busque interessados para comprá-lo a partir de 1º de janeiro de 2025. É possível, inclusive, que essa negociação já seja feita pelo novo presidente. Você sabe que em 9 de dezembro há a eleição para presidente no Fla. Rubro-negro, que havia desembolsado cerca de 50 milhões de reais, pretende pelo menos recuperar parte desse prejuízo. Hoje o Alan é avaliado em 7 milhões e meio de euros. Resta saber se alguém apareceria disposto a comprá-lo por tanto dinheiro, levando em consideração a tão baixa produtividade. Contrato até dezembro de 2027. Jogador que definitivamente não deu certo com a camisa do Flamengo. Você ainda tem esperança de que possa haver uma reviravolta? Se você não é rubro-negro, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Nós vimos aí que... Depois de 11 dias, nessa sexta-feira, o auxiliar e filho de Tite, Matheus Bach, falou pela primeira vez sobre a saída do Flamengo. Em uma postagem nas redes sociais, ele disse: "Com muito orgulho e gratidão me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um prazer enorme fazer parte dessa história tão rica, trabalhar ao lado de profissionais extraordinários e dividir o dia a dia com um grupo de atletas que sempre mostrou garra e comprometimento. Agradeço imensamente a todo o staff que me apoiou durante essa jornada e a cada jogador com quem tive a honra de trabalhar. A nação rubro-negra, que sempre esteve ao nosso lado, merece um agradecimento especial por toda a energia e apoio incansável. Sigo em frente com a certeza de que o Flamengo sempre ocupará um espaço importante na minha trajetória. Muito obrigado", fecha aspas. Matheus Bach, declaração linda, maravilhosa, mas a nação rubro-negra nem sempre esteve ao lado de vocês, muito pelo contrário. Desde a chegada de vocês, a nação rubro-negra tinha um pezinho atrás
eu acho que esse casamento aí é o famoso os opostos não se atraem. Podem se atrair durante um determinado momento, mas depois vão romper, e foi o que aconteceu. Mas desejo, obviamente, eu como jornalista, torcedor do Flamengo, desejo toda a sorte do mundo ao Matheus Bac, ao Tite, sobretudo ao Tite, que é um cara, enfim, sensacional, mas não deu certo no Flamengo, e o Matheus Bac, ele precisa evoluir, porque se ele era o responsável pelo setor defensivo do Flamengo, o setor defensivo do Flamengo foi uma lástima nessa reta final de passagem do Tite pelo Flamengo. Mudando de assunto, a nova camisa 3 do Flamengo foi lançada nas redes sociais pela Adidas, pelo Flamengo. O Alcaraz, que chegou ao clube recentemente, foi modelo junto com a Arrascaeta. Eu, particularmente, nas imagens, primeiro tinha achado a camisa um pouco feia, pessoalmente achei melhor, mas tá lançada, gente, não tem jeito. Gostou, compra, não gostou, também compra, porque você ajuda o Flamengo. E é isso, claro, se você tiver condições financeiras para fazer isso, não vai se endividar para comprar uma camisa de um clube de futebol, tá? Mudando de assunto, pessoal, por unanimidade, isso é um post do parceiro Rafael Zarco, trabalha no GE, ele acompanhou lá a audiência no STJD e ele diz o seguinte: por unanimidade, o STJD acata a manifestação da Procuradoria e o voto do relator e mantém as datas alteradas para a CBF. Vasco e Atlético jogam dia 19, Corinthians e Flamengo dia 20, isso pela Copa do Brasil, obviamente. Argumentos dos auditores são de que não houve prejuízo aos clubes que entraram com as medidas. E tá certo. Eu particularmente concordo com essa decisão. Para mim também não houve prejuízo algum. Pelo contrário, eu acho que todo mundo pode sair ganhando. Eu acho que foi muito mais vaidade que rolou nos bastidores aí. Inclusive, os árbitros dos 2 jogos já estão definidos. Vasco e Atlético Mineiro, em São Januário, vai apitar Ramon Abate Abel. Corinthians e Flamengo na Arena Neoquímica, Anderson Daronco. Pelo amor de Deus, prevejo muitas emoções, porque certamente o Anderson Daronco, como tem sido ultimamente, vai querer aparecer mais do que os artistas do espetáculo, que são os atletas, obviamente, né? Mudando de assunto, galera, vamos falar aqui sobre o duro golpe que o Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, levou nos bastidores da política. Eu publiquei mais cedo, logo pela manhã, lá nas outras redes sociais, no Twitter, @Venei Casagrande, no Instagram também, @Venei Casagrande, eu disse o seguinte: mais um episódio importante na política do Flamengo. Todos os presidentes de poder do clube, Conselho Deliberativo, de Administração, enfim, notificaram formalmente ao presidente Rodolfo Landim que ele pode estar incorrendo em infração estatutária grave por assumir despesas que não poderia fora do orçamento e fora do prazo de 180 dias anteriores ao término do mandato. Eu tive acesso ao documento, tá? E nesse documento, os presidentes de poder do clube também solicitaram que Rodolfo Landim informe o orçamento de caixa e o saldo financeiro do Flamengo até a presente data. Eles, inclusive, pedem os valores orçados e executados para despesas com pessoal projetados até o fim do ano pelo mandatário. Gente, isso aqui é muito sério. Pode parecer bobagem para alguns podem até avançar o vídeo aí para ir para o próximo assunto, mas isso aqui é muito sério. Sabe por que é sério? Isso primeiro mostra que o Flamengo nunca mais vai voltar para aquilo que era antes, crise financeira, o famoso acabou o dinheiro. Pelo contrário, os presidentes dos poderes, muitos que apoiaram o Rodolfo Landim durante muito tempo, estão mais preocupados nesse momento com a saúde financeira do Flamengo que propriamente com o Landim. Não vão botar a relação pessoal, profissional, à frente dos interesses do Flamengo. Eu acho que os presidentes dos poderes estão certos. Se eles estão preocupados com a situação financeira do Flamengo, eles têm que fazer isso. E aí o Rodolfo Landim se mostra enfraquecido. A verdade é essa, porque se ele tivesse forte, eu acho que isso não aconteceria. Forte que eu digo assim, nas ações dele também. Eu vou dar um exemplo. Para mim, esse contrato dado ao Felipe Luiz é um erro, gente. É um erro. Não poderia fazer isso. Por quê? Porque daqui a 60 dias tem uma eleição. Como é que você dá um contrato? Lá no Corinthians aconteceu isso, eu falei a mesma coisa. A antiga gestão fechou com o Mano Menezes no final
sendo que tinha eleição e deu um contrato até 2025 com uma multa rescisória altíssima. Isso não se faz. Isso é antiético com o futuro gestor. E aí os presidentes dos poderes estão preocupados com o Flamengo e notificaram o Rodolfo Landim. Obviamente a gente vai ficar acompanhando o desfecho desse caso, mas isso mostra que de fato o Landim está enfraquecido. Lembrando que o Landim apoia Rodrigo Duz, candidato da situação, que vai lançar de maneira oficial sua chapa no evento dia 14, ou seja, segunda-feira, se eu não me engano. É isso mesmo, segunda-feira eles vão lançar evento que estava marcado para o dia 30, desmarcaram para o dia 14. Vamos falar agora do Alan. Eu não sei de quem é a notícia, tá? Vou ser bem sincero, mas muita gente me veio perguntar sobre Alan. É verdade que que o Alan pediu para sair do Flamengo, pediu para ser negociado, Venê? Eu fui apurar, tanto na diretoria quanto com pessoas envolvidas no staff dele, pessoas que administram a carreira dele. Vou ler exatamente o que uma pessoa me disse do Flamengo. Primeiro, vamos lá. Isso, galera, isso foi... Eu mandei mensagem 6h25 da manhã. A pessoa foi e respondeu 7h07 da manhã. Tem nada disso. Aí eu falei, posso cravar que não procede? A pessoa foi e respondeu, claro, pode cravar aí com certeza. Então, no lado do Flamengo, garantem que não procede. No lado do jogador, também garantem que não procede. Falam que, de fato, ele não está contente por conta da reserva, ele quer jogar, quer ter mais minutagem, mas em nenhum momento pediu para sair, em nenhum momento questiona as decisões do Tite, que era o treinador que estava dando pouca oportunidade para ele, mas eu acho que o Tite deu até muitas oportunidades, a verdade tem que ser dita. O Alan não fez boas partidas, enfim, caiu muito de produção, ficou atrás até mesmo do Léo Ortiz, que é um zagueiro de ofício. Mas agora com o Felipe Luiz, o Alan pode retomar a boa fase, quem sabe a confiança é esperar. Então, só para trazer a informação para vocês, não procede que o Alan pediu para sair. Para finalizar nosso assunto, galera, Felipe Luiz está focando muito durante a data FIFA, nesses treinamentos, na parte física dos jogadores. Ele quer melhorar a parte física porque sabe que o seu estilo de jogo requer muito desse quesito. Por ser um jogo muito intenso, os jogadores precisam estar bem fisicamente. Então ele está focando muito na parte física dos atletas durante esses treinamentos aí da data FIFA. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sextou vídeo com informações importantes.